Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, porque a gente pode nos reunir aqui. E obrigado porque, através do tema desse ano, através dos cultos, das aulas, o Senhor quer nos ensinar mais sobre santificação. Obrigado porque isso é um convite do Senhor à nossa santidade. E a gente quer responder esse convite, a gente quer falar que sim, nós queremos participar dessa santidade, nós queremos te ver e que o Senhor fale conosco e nos transforme através dessa aula. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a gente está nessa série, né, de enredo da salvação e a quarta parte e a parte final. Peraí. O pointer tá aí, Isaac? O pointer tá aí? Tava comigo. Beleza. Então, recapitulando um pouco, ultimamente a gente tem, não sei se ultimamente, mas eu tenho a impressão que é uma coisa que tem aparecido mais dos últimos tempos para cá, que é essa coisa de enxergar a Bíblia, enxergar a teologia de um jeito menos sistemático e mais narrativo, né? Mais contando uma história. E, e a nossa ideia de ter estudado esse livro é justamente isso, né? Ver um pouco como as nossas vidas de hoje se encaixam nesse, nesse grande tema da Bíblia. Então, a Bíblia começa com Deus criando um mundo, e esse mundo que Deus cria é bom, e depois Deus cria o homem e o homem vai seguindo pelos seus próprios caminhos e fazendo as coisas e as escolhas de um jeito que acaba sendo bem complicado em muitas coisas. E tem a grande história da queda em Gênesis 3, que é o homem resolvendo viver longe de Deus, viver com as suas próprias forças e todos os problemas que vêm disso. Então, na aula passada, o Rondian falou de Jesus, e Jesus é a pessoa, é o Deus que torna possível que o mundo seja regenerado. E, e a gente vive no período da história da aula de hoje, que é o que acontece entre a ressurreição de Jesus e a Nova Jerusalém. Então, nesse período, Deus dá uma missão para os seguidores dele. E, e ele chama esses seguidores de igreja. Então, qual é a missão da igreja? Zeca, qual que é a missão da igreja? Oi? Pregar o evangelho, o que mais? Não sei, tanto faz. Responde aí. Pregar o evangelho, boa, que mais? Luke, que mais? Ajuda ele, Bel. Fazer discípulo, fazer discípulo. Trazer o reino. Boa. Acho que sim, né? Tudo isso são missões da igreja. E isso vocês estão falando da igreja geral, né? Tipo, igreja de Cristo, corpo, a noiva. E da igreja Vida Nova? Qual que é a missão da igreja Vida Nova? E como que uma coisa conversa com a outra? A igreja Vida Nova tem missão? Pregar o evangelho para quem? Como? Quando? E aí?
E aí, Marcelinho, você que está andando com a gente faz 2 meses? Só isso? Como você percebe a missão da igreja e a missão dessa igreja aqui, com quem você resolveu andar? Uhum. Mas, fala um pouquinho mais. Uma missão em relação a quem não não tinha se encontrado muito no lugar onde eles estavam, uma coisa mais assim? Uhum. Acho que no fundo, ah, a igreja, né, com I maiúsculo, tem a sua missão e cada igreja local, e a Vida Nova não é diferente, tem suas particularidades, mas o que a gente vai fazendo é que a gente vai replicando essa missão para as pessoas e para os contextos que a gente está, né? Então, acho que pensando especificamente na Vida Nova, a gente está nesse contexto de igreja, sei lá, de descendência chinesa aqui em São Paulo, que é então, é uma igreja cultural num lugar cultural, né? A gente economicamente faz parte de uma classe alta daqui de São Paulo e a gente está aqui situado no meio da Vila Mariana. Tem um fenômeno em São Paulo e talvez em outros lugares que orientais costumam andar mais com orientais, mesmo que não sejam necessariamente chineses. De vez em quando tem visitantes que encontram nossa igreja por diversas razões. A gente tem um fenômeno de pessoas que participam do nosso meio por causa sei lá, de um grupo de amizades ou de ser um meio cultural. E acho que tudo isso faz parte da nossa missão, né? Nossa missão é alcançar todas essas pessoas. As pessoas ao entorno do prédio, as pessoas que vêm para a igreja faz muito tempo, mas vêm porque fazem parte de uma comunidade, mas não necessariamente foram alcançadas por Cristo. As pessoas que a gente conhece, a gente interage no nosso dia a dia, escola, faculdade, trabalho. E então, e uma distinção que eu achei legal fazer, que o livro também faz, é entre os trabalhos de igreja e trabalho da igreja. Porque, na real, é muito fácil ficar perdido entre uma coisa e outra, né? Tipo, entre as atividades, as coisas que a gente precisa fazer para manter a igreja funcionando, que são muitas, né? E essas coisas que são urgentes. Tipo, sei lá, se a gente deixar, por exemplo, de discipular, deixar de evangelizar, tudo bem, a igreja está funcionando, né? Vai ter um domingo atrás do outro, todo mundo vem aqui, vai ter a pregação, vai ter o louvor. E essas atividades de igreja, né, que são urgentes. Então, sei lá, se algum dia não tiver PowerPoint para o louvor, todo mundo vai notar e vai achar ruim. Se um dia, não sei, não teve manutenção na igreja e está tudo sujo, as pessoas vão notar e vai achar que não dá. Né? A gente está se organizando para que tenha almoço. Então, tudo isso são coisas super necessárias para a igreja funcionar. E só que, né, acho que no contexto da nossa missão, da missão da igreja, Jesus não falou que a gente precisaria, sei lá, de um prédio, de um local, esse local tem que estar funcionando, esse local tem que ser limpo, esse local tem que ser, sei lá, ventilado, tem que caber tantas pessoas, tem que ter saída de segurança, que são coisas super importantes. Mas Jesus falou, que nem o Zeca disse, né, para pregar o evangelho. Essa é a missão da igreja. Jesus falou, né, para a gente trazer o reino. Isso que é a igreja.
Então, todas essas outras coisas que a gente faz, e agora nesse contexto, né, de que a gente vai iniciar a reforma, isso é muito importante, porque se a gente deixar, essas coisas elas ficam mais importantes mesmo, e a gente passa por cima da missão. Então, né, como a gente vai fazer essa reforma? Por que que a gente vai fazer? Em que padrão a gente vai querer que ela tenha? Como a gente vai organizar o salão? E isso tudo está submetido à grande missão da igreja de fazer discípulos? Porque eu estava discutindo isso com a minha mãe outro dia. Às vezes a gente não tem muito limite, né? E é muito fácil cair num papo de, ah, não, se é para Deus tem que ser feito com excelência, então tem que ser tudo do bom, do melhor, tal. Tá bom, mas o que é do bom, do melhor, né? Tipo, sei lá, assim, se aqui pra gente que tá acostumado com uma coisa é uma coisa. Em Apiaí, com o pessoal acostumado com outro padrão, é outra coisa, sabe? Mas enfim. E outra coisa é que as medidas de sucesso de Deus, elas são diferentes das nossas. Então, a gente tem que estar muito ligado em Deus, a gente tem que estar muito ligado com com o nosso relacionamento com Ele, com a nossa teologia, para que a gente valorize as mesmas coisas. Porque senão é muito fácil valorizar, né? Tipo, tá bonitinho, tá funcionando, tem bastante gente, tá entrando, tem circulação, tá bom? Não sei, para Deus tá bom? Talvez sim, talvez não. E né, essa missão de fazer discípulos, os discípulos têm algumas características no chamado bíblico, né? São discípulos de todas as nações. Então, isso é uma forma de falar que todo mundo está incluído, né? A gente tem muita dificuldade nisso, porque, no fundo, todo mundo gosta de quem é parecido, né? Que tem alguma coisa parecida. Seja opiniões, e esse negócio de opiniões ficou muito claro na polarização política que a gente está vivendo, né? Às vezes é difícil, não sei, se você é alguém que não suporta o PT, pode ser difícil conviver com alguém que não suporta o Bolsonaro, ou se você não suporta os dois, sei lá, provavelmente vai ser obrigado a votar num dos dois nas próximas eleições, espero que não. E esse fazer discípulos, a gente chama pessoas para fazerem parte de uma comunidade. E né, não tem como ser cristão de forma isolada. Não tem como ser cristão e não participar da igreja. E tem uma frase que eu vi muito quando estava crescendo, que começa assim: a igreja não é construção. E sim o que, Isaac? Reunião do corpo de Cristo. Vai, complete a frase, André. A igreja não é a construção, e sim a família, a comunhão, pessoas. O jeito que eu mais ouvi era: a igreja somos nós. E é basicamente isso. E sim, tá? Tipo, isso é verdade e tudo isso que vocês falaram tá certo. E tudo isso é mais importante do que a gente pensa, assim, né? Então, aquela coisa de, Jesus morreu para me salvar, isso é isso e não é ao mesmo tempo. Jesus morreu para salvar a igreja, Jesus morreu para salvar, tipo, o grupo. A gente se relaciona com Deus no corpo, né? A noiva de Cristo não sou eu, a noiva de Cristo é a igreja e eu faço parte da igreja. Então, quando a gente faz discípulos, a gente sempre vai tentar inserir esses discípulos na comunidade, senão eles não são discípulos. Senão a gente não é discípulo se a gente não está inserido na comunidade. E o próprio ato é ensinar as pessoas a seguirem a Jesus, que é diferente, né, de aceitar Jesus, é totalmente diferente. Às vezes, acreditar é fácil, né? Acho que nunca deixei de acreditar, mas já deixei de seguir em vários momentos da minha vida. E não sei, eu imagino que seja
seja uma distinção tranquila de fazer, né? A gente consegue pensar que quer acreditar numa coisa e que quer seguir. E para tudo, né? Sei lá, eu acredito que cuidar da minha saúde é uma boa coisa. Tá bom, todo mundo acredita nisso. Mas você vai seguir por esse caminho, você vai comer saudável, você vai fazer atividade física, você vai nutrir, investir nos seus relacionamentos, você vai se preocupar com como as coisas vão ser daqui a 40, 50, 60 anos. Não sei, é diferente, né? Seguir e acreditar. E como que a gente faz isso? De onde vem o poder para a gente fazer essa missão? O poder do Evangelho é o poder que nos dá liberdade. E dessa liberdade e dessa ação do Espírito Santo que vai vir o poder para a gente fazer essa missão. Porque Jesus nos liberta de duas coisas. Primeira, Jesus nos liberta da condenação, né? Quando a gente peca, Deus é um Deus justo, Deus não convive com o pecado, Deus não deixa pecado sem punição. Então, é como se a gente tivesse em dívida. E uma das coisas que o sacrifício de Jesus faz é que ele cancela a nossa dívida e ele nos liberta, né? Jesus aplaca a ira de Deus. Porque é isso, né? O pecado é tudo que é diretamente contra a natureza de Deus. Então, não é que Deus fica, sei lá, tipo, você peca e Deus acha, putz, que droga, esse cara não pode mais vir na minha casa, esse cara não pode mais conviver comigo. Não é isso, tipo, Deus é santo e o pecado gera, a reação que o pecado gera em Deus tem muito mais a ver com ira, com raiva, com desgosto, com nojo, do que com uma coisa, tipo, putz, que inconveniente, né? Tipo, essa picada de mosquito aqui que fica enchendo o saco, que fica coçando. Não, não é isso. O pecado ele tem que ser punido, Deus tem que ser aplacado. Mas uma outra coisa, o Evangelho e Jesus, ele nos liberta para que a gente seja filho. E a gente sendo filho, a gente está livre para viver de uma forma que nós não dependemos mais de nós mesmos, mas a gente passa a depender de Deus, a gente passa a viver pelo Espírito. E então, outra pergunta. A vida pelo Espírito, o que é viver pelo Espírito, né? Como isso funciona? O que é isso na prática? E como a gente resolve esse dilema? Eu tive essa conversa, acho que, não sei, muitas vezes nessas últimas 2 semanas, com várias pessoas. Se a gente vai viver pelo Espírito, a gente vai se esforçar ou não? E aí, Davi? Pode ser qualquer um dos dois. Não, vai, Davi mais jovem. Viver pelo Espírito é deixar Deus fazer tudo, você não faz nada? Não. Mas viver por, tipo, como que é na prática, assim? Você vai se esforçar, então? E quando você se esforça, como você sabe se você que está tentando fazer tudo, que nem o pastor falou, né? Aqueles caras que vão mortificar a carne e usam o silício, que é que são aqueles espinhos que você amarra na perna e toda vez que vem um pensamento impuro, você puxa a cordinha e dá uma espetada e você pensa, não vou ter esse pensamento impuro. Aí você segue sua vida assim e vou matar a carne, vou mudar os meus pensamentos, vou mudar as minhas ações na marra. Esse é um extremo. Eu espero que ninguém caia no extremo desse jeito. Mas a gente cai em coisas que pendem para esse extremo, né? Tipo, do esforço humano. Como que tem alguma forma aí de da gente manter um equilíbrio? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que pensar?
E aí? Lili? Aham. Não, vai, mas vamos ser práticos. Imagina que você quer ler a Bíblia ao acordar todos os dias, né? Nessa área da sua vida que você quer aumentar, né, a sua santidade, digamos assim. Como funciona coisas como, então, vou colocar um despertador, vou me planejar, vou procurar alguém para quem prestar contas. Isso, quando que isso é esforço humano, quando que isso vem do Espírito? Quando traz mudança. Ah, métodos humanos não podem trazer essa mudança? Hum, tá. Mas aí, tipo, quando a pessoa tá lá e ela vai planejar a ação. Tipo, como que a pessoa conseguiria tirar o componente humano e colocar o componente divino? Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Aham. Assim, são perguntas. Eu também não tenho essas respostas. Eu não sei, não sei, né? Porque é difícil quando a gente vai pensar. Então, vou fazer, não vou fazer, aí você fica travado, assim, né? Sei lá. Mas eu pensei numa ilustração, que é a ilustração do zumbi, a ilustração do cadáver. É. Na verdade, é a ilustração do cadáver. Eu peguei um zumbi porque eu achei menos macabro para colocar no slide da aula. Mas imagina assim, a Bíblia fala, né, que a gente estava morto nos nossos próprios pecados. E, e quem está morto não consegue fazer nada. Quem está morto, tipo, fica parado lá, jogado na cova, não sei, enfim. E a única forma do, do cadáver se mover é se alguém fizer ele se mover. E no caso, a única forma da gente buscar Deus, da gente ser santo, é se Deus produzir essa santidade em nós. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for o cadáver, da nossa perspectiva, a gente está se esforçando para andar, para mover, para chegar em algum lugar. Mas esse esforço, ele nunca vem da própria coisa morta, da própria coisa inanimada, no caso nós. E eu não sei exatamente como a gente faz essa diferenciação, se, né, diferenciar é importante ou não. Mas o que eu sei é que se a gente lembrar disso, né, se Deus permitir que a gente se lembre disso, isso isso muda muito as coisas, isso muda muito o dia a dia, né? Então, no exemplo do devocional, reconhecer que minha própria vontade de ler a Bíblia, de passar um tempo com Deus de manhã, vem de Deus, isso me impede, ou isso ajuda a que a gente não se torne tão orgulhoso, né? Isso ajuda a reconhecer a fraqueza que os nossos irmãos podem ter, que as outras pessoas podem ter. Porque se a vontade não vem de nós,
E a mínima vontade que seja, tá? Tipo, essa vontade é de vários níveis. É a vontade do, então, vou começar amanhã. É a vontade do, eu acho que eu deveria fazer, mas não estou fazendo. E tem a do, putz, eu acho que é uma coisa boa, mas talvez não seja para mim. Acho que tudo isso são graus de vontade e são coisas, eu acho que cada uma dessas vontades, elas são despertadas por Deus, elas são despertadas pelo Espírito. E então, da perspectiva do cadáver, acho que o que ele tem que fazer é que ele tem que juntar tudo que ele consegue, todo esforço que ele tem, toda energia que veio de algum lugar e colocar isso em prática para, né, para andar rumo à santidade. Mas da perspectiva de Deus, que é quem efetivamente está dando vida e dando energia para o zumbi andar, é Deus que faz tudo. E acho que é um pouco isso na nossa vida. Deus faz tudo, a gente não faz nada. Da nossa perspectiva, a gente vai achar que a gente faz, porque a gente está lá se esforçando, a gente está lá, né, caminhando e gastando energia e procurando estratégias e tudo mais. Mas se a gente algum dia se esquecer que isso vem de Deus, a gente acha que a gente que está fazendo, a gente acha que nós que temos que recolher as recompensas, a gente acha que nós somos melhores do que os outros por estar conseguindo, mas não é isso, né? O Espírito, eu coloquei esse desenho de vento, porque Espírito é vento, né? A palavra Espírito e a palavra vento são as mesmas. E tem aquele versículo que fala que o vento sopra onde ele quer, e o Espírito de Deus age onde e como ele deseja. Mas se a gente tá sendo levado, se a gente está sentindo esse vento soprar, que a gente se solte, né, e deixe ele nos conduzir. Então, né, como saber disso influencia no cumprimento da nossa missão? Saber que o Espírito nos guia nos ajuda a enxergar que a gente faz parte de um movimento maior, que é o movimento de Deus. E todo esse movimento de salvação é um movimento de Deus, né? É uma coisa que a gente pode planejar, a gente pode participar, a gente é ativo. Mas se a gente se comparar a gente e Deus, a gente não é ativo, a gente só está respondendo, a gente só pode responder. E para a vida nova, acho que uma das nossas formas de responder é procurar o que Deus está fazendo ao nosso redor, quem Deus tem trazido, né? Para quem Deus tem tocado, o que Deus tem colocado às nossas voltas, o que a gente tem pensado, para onde Deus tem nos chamado, que necessidades a gente vê, né? Que projetos a gente tem na nossa frente. E tudo isso é Deus movendo e Deus fazendo. E cabe a nós participar disso. E cabe a nós participar disso na direção que Deus quer, né? Aquilo, diferenciar atividades de igreja da missão da igreja. Então, um tem que estar submetido ao outro, tudo tem que estar submetido à missão. E qual que é o fim disso? O fim disso é o reino de Deus. O reino de Deus, a última representação do reino de Deus é uma cidade, que é a cidade da Nova Jerusalém. E esses versículos estão em Apocalipse 21. Eu vou ler para vocês. João descreve a visão dele, né? João descreve que ele viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Então, se a gente for pensar entre a vida que a gente tem aqui, entre o mundo que a gente vive e esses novos céus e a nova terra e a nova Jerusalém, aquilo que existe de mais marcante da Nova Jerusalém é Deus, é a presença de Deus. E essa presença é simbolizada pelo tabernáculo, né, no segundo parágrafo. Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. E essa figura do tabernáculo é uma figura muito legal que aparece em vários lugares da Bíblia. A primeira menção de tabernáculo é quando Deus dá a lei para Moisés. O tabernáculo é uma construção, que é meio que o templo, e ele simboliza a presença de Deus. Então, quando, né, Deus está explicando para o povo de Israel o que significa e o que seria ser povo de Deus e o que eles precisam buscar, Deus coloca essa figura do tabernáculo junto com várias leis de quando você poderia entrar e quando você não poderia entrar. Isso ensina, isso coloca, né, isso dá raízes à ideia de que Deus ele é santo, ele é diferente das pessoas e a presença dele tem alguma coisa de especial. E depois, quando Jesus vem, Jesus vai falar João vai falar, né, que Jesus, né, o Verbo, a palavra Deus, ele se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como a glória do unigênito do Pai. Quando João vai falar que Jesus habitou entre nós, esse verbo habitou é o verbo de montar tabernáculo, né? Então, quando Jesus vem, Jesus monta um tabernáculo entre nós, né? Jesus é o Deus que vem para o nosso meio e ele monta um símbolo da presença de Deus, né? Jesus fala, Deus está aqui, Deus não esqueceu vocês, Deus está presente, Deus está atuando. E depois na visão do fim, essa presença do tabernáculo, ela não é mais uma presença que exige um monte de sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito. Não é mais a presença de Jesus que ficou conosco um tempo e depois voltou para o céu. Agora vai ser, né, agora no futuro, quando Jesus voltar, vai ser assim para sempre. E essa presença de Deus é que é o que vai fazer toda a diferença. E esse processo de santificação, uma outra forma de entender, é que ele é um processo que nos prepara para a presença de Deus. A presença de Deus, o estar com Deus, o desfrutar Deus, isso é um gosto aprendido, né? A gente estava morto antes de Jesus nos chamar. Então, quando a gente está morto, a gente não deseja Deus, a gente deseja outras coisas. A gente deseja nós mesmos, a gente deseja, sei lá, poder, status, importância, autoestima. Uhum. Sim. E se a gente não nos tornar escravo da justiça, talvez não faça muito sentido viver a eternidade num reino de Deus.
né? Não sei, faz... porque é isso, né? Assim, o que tem lá é a presença de Deus. Se Deus não é ninguém pra gente, se a gente não se importa com Ele, se a gente não acredita nele, se a justiça não move nada no nosso coração, por que passar a eternidade com Deus, né? Não sei. E eu ouvi um tempo atrás um negócio que me deixou muito pensativo. Sabe aquela parábola do rico e de Lázaro? Que, né, tem um rico mau que aí morre, aí tá lá sofrendo sei lá, nos ínferos, no Sheol. E tem um mendigo que aí vai pro seio de Abraão, vai, não sei, para um lugar bom. E esse rico, ele vai pleiteando, né, para Abraão, avisa meus parentes que não chegaram aqui, fala para Lázaro vir, molhar minha língua, porque eu tenho muita sede. Fala para ele voltar e falar para as pessoas que eu conheço que existe outra realidade, para que eles não sofram esse destino que eu estou sofrendo. Mas olha que interessante, tudo bem que é uma parábola, mas esse rico, em nenhum momento ele fala, tipo, ele pede, me leva até aí, deixa eu sair daqui. E isso foi um negócio que me tocou muito. Porque a forma de Deus agir, geralmente, ah, geralmente quando a gente não faz, né, a gente, humanidade, não segue a Deus, não faz o que Deus quer, Deus abandona as pessoas aos seus próprios desejos, né? Tipo, Deus basicamente fala, não, tipo, beleza, não quer me seguir, então faz aí o que você acha melhor. E, e é isso, assim, o que Deus costuma fazer. Não sei, em próprio Romanos fala isso, né? E pensando em Nova Jerusalém, é como, né, se esse processo de santificação seja a gente moldando a nossa vontade à vontade de Deus, para que, de fato, essa nova cidade faça sentido para a gente. Se não, talvez a gente seja parecido com esse rico que morreu, foi para um lugar ruim, e a única coisa que ele queria era deixar de sofrer nesse lugar ruim. Mas o lugar bom talvez não fazia tanto sentido para ele. E isso, né, isso, esse é o final. O final é que a gente possa habitar na presença de Deus. Então, que enquanto a gente está vivendo aqui na Terra, enquanto a gente não pode habitar na presença de Deus de forma plena, a gente aproveite cada, cada oportunidade, cada vontade, cada esforço que Ele nos der para que a gente se torne mais parecido com Jesus, mas principalmente para que Deus se torne mais desejado nos nossos corações. E e é isso que eu tinha para aula de hoje. Muito obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa?
é que a primeira coisa que eu acho que para a gente poder discernir é que a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus deve testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, isso é o ponto de partida, né? A gente tem que ter a convicção que nós agora somos nova criatura. Então, a gente deixou do estágio de zumbi para ser, ele fala, um bebê espiritual. Agora a gente vai ter que se desenvolver, né? Como é que a gente desenvolve? Aí a palavra de Deus fala de fé em fé, de obediência em obediência. Não é fé na fé, eu enxergo Jesus um pouquinho, como criança eu enxergo um pouquinho, obedeço um pouquinho e daqui a pouco o Espírito de Deus desperta a gente para uma outra realidade espiritual e aí eu obedeço mais um pouquinho e aí meus horizontes vão ampliando das ações de Deus e das ações que Ele quer. Tem esforço humano? Tem. Toda vez que Ele fala assim, eu não faça isso, eu tenho que exercer minha vontade de falar, ok, Deus, eu quero tanto, mas você está falando para não fazer, então não vou fazer. E aí você cresce, né? Fé em fé, obediência em obediência. Isso significa desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Isso significa que você agora depende mais de Deus do que dos homens. Como é que você faz isso? Lendo a palavra de Deus. Depender do seu sentimento é um negócio complicado. Hoje eu não senti Deus. É complicado, porque Deus está aqui, você sentindo ou não, né? Então, o nosso sentimento, até a palavra de Deus ele fala, né? Enganoso é o vosso coração, corrupto acima de todas as coisas. Se eu for levar só pelo meu sentimento, eu vou caminhar para a corrupção, né? Porque ele é corrupto, lá por dentro. Então, eu olho, vejo, a palavra de Deus, ele manda eu ir para uma outra direção, aí eu falo, Deus, não sei porque o senhor está falando que é essa outra direção, mas por fé eu vou. E aí depois ele mostra o benefício de você ter obedecido, né? Então, tem muito esforço humano? Tem. Mas o esforço humano ok, Deus, eu vou deixar você fazer e eu vou seguir, né? A permissão do Espírito de Deus trabalhar em você para que você atinja o que Ele quer que você seja, né? E aí você começa a discernir onde é seu pensamento, onde a palavra de Deus está influenciando você, onde são as vozes do mundo que estão controlando você, né? Porque o pessoal diz que se você sai de uma cidade poluída, e você olha de longe, você vê a cidade inteira envolta num negócio muito cinza, muito ruim. Mas quando você entra nessa cidade, de repente o céu é azul, você não vê mais essa poluição que está ao redor, mas você está respirando, você está, né? E nós somos chamados então a romper com essa poluição para viver uma vida diferenciada, né? Então aí é fé, fé, obediência, obediência. Boa, obrigado. Por quê? Tá. Então, tudo bem. O jeito de Deus operar é que, né, Deus chama tal e às vezes as pessoas não querem ouvir e tudo mais. Agora, o papel da igreja, acho que é chamar, né? Então a gente vai, a gente faz discípulos, né? A própria prática de igreja, Paulo orienta. Você viu um irmão em pecado, vai lá e conversa com ele. Ele não ouviu, vai lá e chama algumas pessoas e vai conversar com ele, né? Então, não sei, tem essa orientação. Alguma das vezes Deus vai chamar e esse chamado ele vai ser eficaz? Talvez, para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não. Acho que não faz muito parte de nós, né, diferenciar quem são as pessoas que vão conseguir ser chamadas ou não. Mas aí, uma coisa que, não sei,
né, nesse trecho que eu citei, né, de Paulo orientando como fazer com a pessoa em pecado que não quer se arrepender, Paulo fala para chamou, ele não foi, para de chamar, para de falar com ele, e é isso. Talvez mais para frente Deus haja de outras formas, talvez Deus mais para frente haja por outras pessoas. Mas eu acho que o nosso papel ele está muito mais ligado com o que Deus nos fala para fazer do que com que resultado possa vir daquilo. Bom, então é isso. Bom resto de domingo para todos. Pode ser. O Isaac vai orar para terminar. Eu vou orar para terminar. É isso aí, gente. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia. A gente agradece por mais essa reflexão. E eu acho que a pergunta que fica, Pai, é como será que a gente tem lidado com a igreja, né, com a nossa vida? Se a gente tem feito só atividades ou se são atividades que cooperam para o reino. E eu peço, Deus, para que o Senhor fale bem forte no nosso coração, o ponto que a Igreja Vida Nova precisa mudar, quais são as coisas que a gente pode manter, Senhor, e se de fato a reforma que estamos fazendo é uma reforma que vai cooperar para o reino de Deus, ou se é uma reforma que vai só deixar a igreja mais bonita. Então eu oro para que o Senhor não só nos faça enxergar, Pai, onde estamos, onde precisamos mudar, mas que o Senhor nos dê muita coragem, Pai, para estar mudando. Que o Senhor nos dê muita coragem para sermos obedientes, Pai. É isso, abençoe o resto dessa semana. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, amém.